E aí, fofuras, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês estiverem assistindo, para quem estiver assistindo depois, para vocês que estão me acompanhando, saudades. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês aqui nossa atividade. Me dê um retorno aí se vocês estão vendo a atividade direitinho. Tá aparecendo aí, atividade de fixação e estrutura das palavras. Tá vendo só o exercício mesmo, né? Então posso começar. Pronto, beleza. Fofuras, olha só, primeiro de tudo, deixa eu fazer aqui uma pequena um pequeno disclaimer aqui, uma explicação. Essa atividade de hoje, quem possa ter perdido, quem possa ter se saído um pouquinho mal, não se preocupe, tá? Ela era uma atividade de teste, eu estou fazendo aqui hoje uma possibilidade, ver o que a gente ainda pode explorar do sala de aula, né? Enquanto ferramenta para fazer as avaliações de vocês, fazer o possível para colocar tudo em dia, né? E a gente vê aí como é que daqui para as próximas semanas, se possível, poder realizar uma avaliação. Então, eu sou o primeiro que estou fazendo isso daqui, né? Eu estou fazendo o possível para ajudar no gerenciamento aqui do sala de aula, mas os outros professores vão fazendo isso ao longo da semana com vocês também, tá? Já ficou combinado, eles vão preparar aí algumas outras atividades para vocês, nessa mesma estrutura, né? Para vocês resolverem online, ter acesso à nota online e tudo mais. E, se possível, a gente depois vê se o uso para fazer uma avaliação funcionaria, tá? Então essa semana a gente vai fazer alguns testes com vocês. Essas atividades, quem fez e conseguiu a pontuação, ótimo, vai ficar com a pontuação. Quem não conseguiu, quem teve algum problema, não se preocupe que você não vai ser prejudicado por isso não, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu passei essa atividade aqui de revisão, são 5 questões, eu vou tentar não demorar tanto assim, porque a outra aula eu achei que ia fazer em 20 minutos, deu 45, eu ainda estava falando. É mais para a gente reforçar o tópico da gramática da nossa prova, tá? Que no caso vão ser as estruturas das palavras, pelo menos não necessariamente da nossa prova, mas desse nosso primeiro estudo. Então, deixa eu só ver aqui um negócio. Tá, funcionando. Esse exercício ele tem esse propósito de colocar a plataforma para funcionar, para a gente ver se realmente tem como fazer isso por meio do sala de aula, né? E eu aproveito e ajudo vocês a darem uma fixada aqui, tá bom? Então vamos por ordem, né? A primeira questão que aparece aqui é assinale a opção que apresenta desinência de número. Uma coisa que é importante vocês saberem, quando a gente passa esse tipo de atividade no sala de aula, ele alterna, tá? Ele alterna a ordem das questões e eu acredito até que dos itens também. Então, trocar essas respostas entre si, até eu não vou nem entrar nesse mérito não, né? Vocês já estão no primeiro ano, eu não preciso estar falando disso não, pelo menos eu não vou falar sobre isso. Mas as questões alternam. Então, se você resolveu, né, e está numa ordem diferente, não se preocupe. Todas as questões que você resolveu a gente vai falar aqui. É porque ele realmente alterna a ordem de quando você abre o documento, tá bom? Então, a primeira questão, assinale a opção, ou a primeira que aparece aqui, né? Assinale a opção que apresenta desinência de número. Antes de eu falar do item correto em si, vamos lembrar aqui o que são desinências, né? Lembrando, desinência é um morfema, é uma unidade de significação da língua portuguesa que tem por função indicar gênero ou número, e indicando gênero, ela é uma desinência nominal, indicando número, gênero ou número, quando elas forem nominais, né? Gênero, masculino ou feminino, número singular ou plural, ou ela pode te ajudar a fazer a flexão verbal, e aí ela vai ser uma desinência verbal, ela indica conjugação verbal, tá bom? São dois tipos de desinências que nós temos, verbais e nominais. Quando você tem uma desinência de número, significa dizer que com ela você consegue perceber que ali existe o plural. Sem ela, singular. Então, de todas as palavras que você encontra aqui, quais delas você pode identificar como sendo uma que contém uma desinência de plural? Então, primeiro você tem que lembrar aqui, para uma desinência de número especificamente, né?
Você tem que lembrar que na língua portuguesa a principal desinência de plural é a letra S. Tem alguns plurais que são diferentes, mas a gente não vê isso agora. A gente começa a ver os tipos de plurais dos nomes quando a gente estiver fazendo o estudo das classes de palavras, que é logo a seguir, né? Aliás, na verdade não é logo a seguir, não. A gente vai ver os processos de formação e depois a gente começa a estudar as classes de palavras. Aí começa com substantivo, adjetivo, advérbio, por aí vai. Então, quando a gente estiver estudando, a gente vai observar esses tipos de plurais diferenciados. Aqui, para o que a gente viu até agora, basta saber que o S é capaz de indicar plural. Então, quando você começar a resolver, o que é que você tem que observar? Se a palavra é capaz de indicar para você se refere a mais de uma coisa. Pires, apesar de terminar em S, não é uma palavra plural. Você sabe que o pires é aquele pequeno pratinho que a gente coloca embaixo da xícara, né? Mas é um pratinho só. Então é singular. Então, por mais que ele termine em S aqui, não significa dizer que ele está no plural, tá? Depois eu quero ver vocês colocando aí aqui no chat. Não vai, vocês vão pesquisar na internet, né? Não faz sentido. Mas qual é o plural de pires? Todos. Pronto. Você pode falar que Rodolfo bebeu todo o copo d'água, um único copo, pingando aqui no meu teclado. E você pode dizer que ele comeu todos os biscoitos. Olha a diferença. Você tem todo uma única coisa e você tem todos várias coisas, um conjunto de várias coisas. Então, a correta seria a letra B, né? Todos. Você tanto pode ter todo o conteúdo, como você pode ter estudado todos os conteúdos. Singular, plural. Então, esse S aqui, ele faz essa diferença. Deixa eu ver se consigo marcar. Eu consigo marcar só a letra aqui, não tem nada não. Ele marca para você aí qual é a desinência de plural, qual é a palavra que tem a desinência de plural. No caso, o S aqui de todos, tá? Lápis. Depende. Lápis é uma palavra que depende do artigo para você conseguir identificar se ela está no singular ou no plural, porque não existe lápises, né? Você diz o lápis ou os lápis. Ela não tem essa variação. Então, aqui tanto pode estar se referindo ao singular, como pode estar se referindo ao plural. Então, como pode estar se referindo ao singular, eu vou partir do princípio que está se referindo ao singular. Eu não consigo diferenciar aqui o número apenas pela palavra. No caso, lápis, precisava do artigo definido, ou indefinido para você conseguir identificar se era singular ou plural, para você conseguir identificar o número, tá bom? Então, a letra C está incorreta. A mesma coisa para D, né? Você fala o coronavírus. Esse S também não é indicativo de plural. Coloquem aí no chat aí qual é o plural de vírus junto com o plural de pires, ok? Fofuras, tá todo mundo me vendo? Tá todo mundo me ouvindo? Estão interagindo um pouco hoje, não sei se é porque estão prestando atenção, estou fazendo outra coisa enquanto estou assistindo a aula, né? Sim. Tá, Richardson lá em Porteiras disse que sim, então tá de boa. Então vamos continuar, né? 18 pessoas... A Abda disse que não está aceitando ela. Pede para ela sair e colocar de novo, para ver se eu consigo aceitar. Ela não apareceu aqui não. Ou apareceu e eu não vi aqui o convite. O pedido, aliás. Então vamos lá. Então nesse caso, letra B. Joia? Segunda questão. Assinale o grupo de palavras em que não são todas cognatas. Vamos lá. Rodolfo, o que é uma palavra cognata? Eu falei isso na aula passada, falei na aula retrasada. Só um minutinho. Eduardo, pergunta se ela está logada no Gmail, porque ela falou comigo que mais cedo, quando eu passei a atividade, ela disse que não conseguiu logar no sala de aula. Pode ser que ela não esteja logada com a conta do Gmail dela. Pede para ela dar uma olhada. Exatamente, Antônio. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, na letra B, assinale o grupo em que as palavras não são todas cognatas. Então, voltando ao que eu falei na aula passada. Rodolfo, o que é uma palavra cognata? A palavra cognata é que vem da mesma família. E o que é que significa vir da mesma família? Ela tem o mesmo radical. Você consegue perceber que
tanto a palavra primitiva como as derivadas vêm de uma mesma raiz, tá certo? Rodolfo, palavra primitiva e derivado, o que são? A gente vai abordar isso mais para frente, mas simplificando. Palavra primitiva dá origem a outras palavras, palavra derivada vem de uma palavra primitiva. Ela foi originada de uma palavra primitiva, tá certo? Então, ele está pedindo aqui aquelas que não são todas cognatas, ou seja, todas as palavras aqui, de alguma forma, né, a maioria dos itens aqui tem palavras que são cognatas, mas pelo menos uma delas tem uma em específico que não é. Então, vamos por partes. Letra A, poeira, empoeirado e poeirento. Todas essas palavras, se você observar bem, ó, ela tem esse mesmo radical aqui, ó, P-O-E-I-R, né? Até o R aqui, ó, poeir. Então você tem poeira, né, que é um tipo de sujeira, resíduo, alguma coisa nesse sentido. Você tem algo que está empoeirado, ou seja, que está coberto por poeira. E você tem lugares que são poeirentos, ou seja, tem um lugar que tem muita poeira. Mas você percebe que tudo faz referência à mesma coisa? Então, nesse caso aqui, todas essas palavras elas são cognatas. Todas essas palavras derivam de uma mesma palavra primitiva, no caso da palavra poeira. E elas mantêm, consequentemente, o mesmo radical. Tá bom? Por isso elas são todas cognatas. Só que aqui ó, ele está pedindo as que não são todas cognatas. Então, não marca a letra A. A letra A, todas elas são. Ok? Na letra B, fome, faminto, famigerado. Fome é quando o nosso organismo sente a necessidade de alimento, né? Quando falta nutrientes, ele manda aquele aviso lá, ei, come alguma coisa aí, porque senão a gente morre, né? Faminto é uma pessoa que está com muita fome. E famigerado, cuidado, famigerado não é uma palavra que vem da mesma raiz de faminto, de fome, vem de fama. Famigerado é algo que é conhecido, é algo que é bem reconhecido, é algo que não estão conseguindo entrar. Mas por que não estão conseguindo entrar? Só para eu terminar essa letra B, eu vejo esse problema aqui, tá? Então, fome e faminto, sim. Fome e faminto são palavras cognatas, são palavras que têm a mesma raiz. Agora, famigerado vem de uma outra palavra, vem de uma outra origem, vem de fama. Então, famigerado, nesse caso, destoa das demais palavras que estão no item. Fome e faminto são cognatas, famigerado não é cognata de nenhuma delas. Então, aquela que não tem todas as palavras cognatas é a letra B. Tá bom? Mas a gente vai ver as demais aqui. Pessoal, eu não sei exatamente o porquê o pessoal não está conseguindo entrar, né? Porque quando você entra, vejam com eles se eles estão entrando pelo link, se eles estão entrando pelo celular, se eles estão entrando pelo PC. Pior que eu não tenho nem como usar o WhatsApp aqui, porque eu estou usando ele. Deixa eu dar uma olhada aqui se estão me pedindo o link no WhatsApp. Só um minutinho. Maglione está dizendo aqui, já veio falando, ele está com a câmera desligada. Agora eu não sei exatamente o que é. Eu vou mandar o código da reunião aqui no grupo de vocês. Eu vou remandar, na verdade, né? Reenviar. Antônio, tu repassa para eles aí, Antônio e Rita, tá? Deixa eu achar aqui rapidinho. Repassem aqui o link, por favor. Tá, eu acho que eu já sei o que está acontecendo. Se vocês estão tentando entrar pelo aplicativo, avisa aí para eles. Se eles estão tentando entrar pelo aplicativo, eles não precisam colocar todo o código não, certo? O http //www.meet, não. Basta colocar o final, que vem depois da última barra. Tem assim, https://meet.google.com/, pronto. Depois dessa última barra, aí eles vão colocar só esse código. Aí coloca só esse código e aí eles conseguem entrar, certo? Se estiverem entrando pelo aplicativo, manda entrar dessa forma. Quando ele pedir, onde pede lá o código, que inclusive foi o que o Maglione me mostrou aqui, é só colocar só essa parte final, que vem depois da barra, e ele já entra na reunião, tá certo? Enquanto isso, a gente vai continuando aqui. Sim, voltando aqui para a questão, né? Vamos lá.
A letra C, corporal, corpanzil e corpóreo. A gente já sabe que a letra B é incorreta, mas eu acho importante a gente falar de todas elas. Então, deixa eu copiar aqui o link rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês. Ó, tô mandando no chat aí o link da reunião de novo, tá? Mandem eles colocar esse link aí esse código aí no aplicativo, tá? Se estiverem entrando pelo celular, só esse código aí já resolve. Porque quando você tenta entrar pelo aplicativo, ele só pede código, ele não pede toda a URL, tá bom? Então vamos voltar para cá. Então na letra C ele diz corporal. Corporal é algo relativo ao corpo, né? Por exemplo, uma atividade corporal, uma atividade que usa o corpo. Corpanzil é um formato do corpo, né? Um corpo enxuto, um corpo magro. E corpóreo é bem parecido com a ideia de corporal, né? Algo que tem relação com o corpo, né? São problemas corpóreos, são problemas do corpo, por exemplo. Ele dá essa ideia de posse, tá bom? Todas elas são relativas a corpo, então todas elas são cognatas. Floreado, na letra D, né? Floreado, florido e florescer. Tanto floreado como florido, como florescer vem de flor, tá? E como elas vêm de flor, são palavras cognatas. Então, floreado, algo que recebeu muitas flores. Florido, algo que tem muitas flores. Florescer, algo que está nascendo, que está florescendo, que está crescendo, tá? No sentido de flor, né? Fofinhos, até aí tá ok. Então, olha só. Posso continuar? Tá tudo ok? Mandaram um código lá pro pessoal. Eu não recebi mais nenhum convite, não recebi mais nenhum pedido aqui para reunião. Vamos lá então, né? Vamos continuar. Eu vou subir essa aula depois pro YouTube, tá? Assim, deixa eu... pode, Dudu, pode falar. Pode ser. Pode ser que seja a qualidade da sua internet que não tá ajudando, né? Porque assim, o sala de aula, tanto o Meet como sala de aula, eles não dependem da minha internet, eles dependem da internet de vocês. Então, se vocês estão me vendo e estão me ouvindo direitinho, então a minha internet está de boa, né? E a cidade de vocês com certeza também tá? Então, normalmente é o problema na sua internet. Mas aí, de toda forma, como eu estava dizendo, eu estou gravando a aula, estou gravando com a imagem e tudo mais, e terminando aqui eu já faço o possível para subir ela para o YouTube. Então, vocês não vão ter muito problema não, tá bom? E quem perdeu o encontro aqui agora vai poder assistir depois, ok? Então vamos lá. Fofuras, até aqui tranquilo? Posso continuar? Sim ou não? Respondam aí. Michele pediu para participar. Posso continuar, né? Então vamos lá. Alguém me pediu para entrar aqui, eu não estou vendo. Não sei o que houve, não. Vamos lá. Essa próxima aqui, assinale a opção que não apresenta desinência de gênero. Então, olha só. Teve muita gente que teve dúvida no gênero e nas vogais temáticas, né? Aquelas vogais temáticas nominais que ajudam a terminar o nome. Vamos lembrar o seguinte, quando você tem uma vogal, quando você tem uma desinência de gênero, significa dizer que a palavra possui masculino e feminino, tá? Então você consegue identificar os dois gêneros a partir dessa terminação, a partir dessa desinência, tá? Então, por exemplo, na palavra divertida, eu sei que ela apresenta uma desinência de gênero. Por quê? Porque eu posso dizer que Carlinha é divertida e posso dizer que Eduardo é divertido. Então, esse A e esse O ao fim da palavra, ele não vai poder ser uma vogal temática, porque eu consigo perceber gênero. A vogal temática nominal não está ali para isso, ela está ali por uma questão de estrutura da palavra, para completar a palavra. Então, a palavra divertida tem uma desinência de gênero. Eu consigo saber, eu consigo identificar qual é o gênero da palavra, da construção que eu tenho ali.
Então, divertida feminino, divertido masculino. Então, não pode ser a letra A, beleza? Eu posso dizer que fulano teve uma atitude, tem um comportamento respeitoso. Um comportamento. Comportamento a gente sabe que é masculino e eu estou adjetivando ele com respeitoso, que também é masculino. Por uma questão de concordância nominal, eu mantenho os determinantes do substantivo no mesmo gênero. A regra geral é essa. Então, respeitoso é masculino. Mas eu posso dizer que a menina teve uma atitude respeitosa. Atitude é feminina. A palavra é uma palavra feminina. Respeitosa é o adjetivo que eu estou atribuindo essa ideia da atitude, também feminina por uma questão de concordância nominal. Então, respeitosa é uma construção que eu consigo perceber gênero, assim como respeitoso. Então, se eu consigo perceber gênero aqui, não pode ser uma vogal temática, uma desinência nominal. Então, a letra B eu também não marco. Agora, na palavra fantasia, eu posso dizer que existe fantasio? Cuidado, existe. Como verbo, não como substantivo. Fantasia aqui está como tá como um substantivo, né? Está como uma fantasia, como algo, um sonho, como um desejo. Não está como uma ação. Por exemplo, eu fantasio, eu desejo, aí é no sentido de ação, de verbo. Eu desejo ir aos Estados Unidos, conhecer os Estados Unidos, por exemplo. Fantasio, nesse caso, estaria como verbo. E aí, como verbo, ele não tem essa questão de gênero. Porque eu tanto posso dizer que Rodolfo, eu fantasio, eu Rodolfo, como eu posso dizer eu fantasio, eu Maria, por exemplo. Aí eu não teria essa distinção de gênero por conta do verbo, tá bom? Então, fantasia não tem gênero. Se fantasia não tem gênero, esse A final aqui, que normalmente a gente acredita ser uma vogal, uma desinência de gênero, na verdade é uma vogal temática. E se é uma vogal temática, não indica gênero, a gente marca ela. Tá bom? Só para finalizar aqui, para a gente terminar o nosso contexto, aborrecido. Eu posso dizer que Gabriel é aborrecido. E posso dizer que Ábida é aborrecida. Aqui eu percebo também a desinência de gênero, tá bom? Então, aborrecido masculino, aborrecida feminina. Feminino. Aborrecido feminino, tá bom? Então aqui eu consigo perceber essa diferença de gênero. Aborrecido masculino, aborrecida feminino. E aí eu consigo identificar a desinência de gênero aqui, tá bom? Então nesse caso aqui seria a letra C. Fofos, até aqui de boa, tranquilo? Eles estão dizendo que só falta tu aceitar, mas o pior é que eu não estou recebendo o convite deles aqui, Lívia. Eles não estão aparecendo para mim aqui, porque quando vocês pedem para participar, ele aparece um pop-up na tela, e aí eu consigo aceitar. Agora, não está aparecendo não. Pop-up. Gabriel Bicho. Vamos lá. Próximo. Algumas pessoas me perguntaram lá no grupo, no privado, na verdade, do WhatsApp, desculpa. Disseram que não dava para identificar qual era o elemento mórfico. O elemento mórfico, gente, eu coloquei todo em maiúsculo aí na palavra, né? Desculpa, Gabriel, eu não vi qual é a tua pergunta. Não, vi agora. Não lancei no positivo no YouTube não, porque eu fiz a gravação, mas a gravação não me pegou, ficou só a tela. Aí eu ainda vou assistir de novo e ver se compensa jogar daquele jeito, né? Porque não adianta de nada eu colocar minha aula se vocês não estão me vendo e ter o prazer de estar na minha companhia virtual, né? Então, para eu colocar lá e vocês ficarem morrendo de saudade de mim, eu prefiro não, né? Mas aí eu vou dar uma olhadinha. Se realmente ficou de boa o som, dá para compreender do que a gente está falando ali, eu subo, beleza? Eu sei, Antônio Neto, que vocês amam o time. Mas vamos lá. É a última? Não, penúltima, né? Então vamos lá, porque nosso tempo está já acabando. Então, indique em qual opção há um erro na identificação do elemento mórfico. Fofinhas. Elemento mórfico, nesse contexto, é a mesma coisa que morfema, tá bom? Então aqui a gente está falando de desinências, afixos, vogais temáticas, tema, tá bom? Então a gente está falando de todos aqueles elementos que a gente trabalhou nas aulas anteriores.
O Everton, essa aula vai sair no canal da escola, tá bom? Eu vou postar lá. Acho que eu vou postar no meu também, mas o meu já estou querendo tirar aquelas aulas que estão lá, porque eu não ia usar aquele canal. Na verdade, nem ia usar aquele canal, né? Mas enfim. Então vamos lá. Então aqui eu estou falando dos elementos mórficos, dos morfemas que a gente já estudou, tá bom? Deixa eu ajeitar só essa câmera que está na minha frente aqui um pouquinho, que ela está meio torta. Vai ficar meio torta para vocês lá na gravação, mas vamos lá. Letra A. Deixa eu ver aqui. Alguém pediu para entrar aqui pelo WhatsApp? Oi, Ritinha. Rita tá tentando. Acho que é Rita aqui. Vamos lá. Chaleira, lentamente, antiga e purê. Então, qual desses elementos aqui, ou em qual deles há um erro? Em qual deles há um erro em relação ao elemento mórfico? Gente, desculpa, é porque tem um pessoal me pedindo aqui o código. Deixa eu ver se eu consigo mandar para eles aqui. Tá, vamos lá. Eu mandei aqui, eu vou ver se eles conseguem entrar. Pior que eu não tô conseguindo, não tá aparecendo aqui para aceitar. Mas enfim, vamos lá. Eles assistem depois. Há uns 20 inscritos. Olha lá quantos tem. Vamos lá. Então, primeira coisa, vamos entender o que é a palavra e identificar ao que ela se refere para depois a gente procurar os elementos mortos. Quando você pega a palavra chaleira, ela vem de que palavra? Chá, não é assim? Chá é um líquido que pode ser colocado em uma chaleira, que é o recipiente. Então, a palavra chaleira é derivada da palavra chá. Deixa eu fazer o contrário, né? Porque é assim. A palavra chaleira é derivada da palavra chá. Até aí de boa? Quando você observa aqui a palavra, o que acontece? Eu tenho aqui chá, que seria o radical dela. Tenho esse eira aqui, que é um sufixo, é um afixo que é colocado depois do radical, né? Um sufixo que indica a ideia de recipiente. Quer o exemplo? Leiteira. Né? Leiteira onde você coloca o leite. Então, esse eira aqui, como vários outros sufixos que a gente vai estudar depois um a um, mas esse eira aqui indica essa ideia de recipiente específico para alguma coisa, tá bom? Chaleira é uma palavra derivada de chá. Perceba que se eu fosse colocar só o radical chá e o sufixo eira, eu ia pronunciar chaeira, né? E a gente não tem esse tipo de pronúncia na língua portuguesa. Tem algumas palavras que são bem parecidas, mas normalmente elas vêm do tupi, né? Vêm das línguas indígenas. Esse conjunto de consoantes em seguida, assim, que dá um som até um tanto estranho para a gente. Não, a gente tem uma língua, vamos dizer assim, bem balanceada em relação a essa questão da junção de vogais e consoantes, né? O alemão, por exemplo, o alemão tem palavras que são 4, 5 consoantes seguidas. Então é muito estranho. Muitas delas eles acabam nem pronunciando, a verdade é essa. Mas do ponto de vista da língua portuguesa é bem estranho, né? A nossa é bem balanceada nesse sentido. Mas voltando para cá, então fica estranho a gente pronunciar chaleira. O que a gente faz? A gente coloca ali uma consoante para ajudar na ligação desse radical e esse sufixo e facilitar a pronúncia. Mas, Rodolfo, só para facilitar a pronúncia? O propósito é a gente conseguir se comunicar da melhor maneira possível. Eu não já falei para vocês que a língua tem esse propósito, né? A linguagem tem esse propósito, facilitar, garantir que a comunicação aconteça, que a comunicação exista. Então, se eu posso fazer uso de um recurso que me ajuda a comunicar melhor com outras pessoas, por que eu não posso fazê-lo? Então, esse L aqui, ele é sim uma consoante de ligação, porque único e exclusivo propósito, estabelecer a ligação entre esse radical e esse sufixo. Mas, Rodolfo, essa função de ligar o radical, as desinências, a sufixo, essas coisas, não é da vogal temática? Da vogal temática quando é uma vogal, né? Aqui você tem um L. L é consoante, não é assim? A, quinta série, A, E, I, O, U.
vogais da língua portuguesa, né? Y não é vogal, tá bom? W não é vogal, porque nem da língua portuguesa elas são originárias, né? Elas entraram em 2009 com a reforma da língua portuguesa de 2009, com a reforma da norma padrão, da ortografia da língua portuguesa, mas elas nem faziam parte do nosso vocabulário. Então o L é consoante, L enquanto consoante que está fazendo essa ligação, consoante de ligação, tá certo? Então tá correto isso aqui. Rodolfo, lentamente, esse mente aí, o que ele é? Ele é um sufixo que indica modo. Vocês vão estudar depois os advérbios, depois de verbos, né, ou durante o estudo de verbos, e a gente vai ver o seguinte, existem palavras que dão a ideia de como a gente realiza alguma coisa. Por exemplo, ele saiu apressadamente da escola, ele comeu rapidamente, ele saiu tristemente, coisas desse tipo, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui não, porque tem tabelinha lá com vários exemplos para vocês estudarem depois. Então, lentamente é uma palavra que deriva de lento. Lentamente é como você faz alguma coisa, ou seja, de maneira lenta. Esse mente aí, ele está indicando para você a forma como é feito isso. E preste atenção, ele está vindo depois do radical, né? Está aqui o radical da palavra lento e ele está sendo colocado lá depois. Inclusive você tem aqui, né, uma vogal temática fazendo essa ligação, mas não precisa se preocupar com isso. Está aqui o mente, eu quero saber o que o mente é. O mente é sufixo? É sufixo. É um elemento que eu posso, inclusive, tirar e fica a palavra lenta, que também é uma palavra que existe. Né? Assim, é uma palavra que tem um sentido, que tem uma construção, tem uma semântica própria. Então, a letra B também está correta do ponto de vista que o elemento mórfico está classificado da maneira correta. O morfema está classificado da maneira correta, ok? Na letra C, você tem antiga. Esse A aqui que está em destaque, ele é uma desinência indicativa do feminino? É, porque do mesmo jeito que eu posso dizer que eu tenho uma porcelana antiga doada pela minha avó, eu posso dizer que ganhei um carro antigo do meu avô. Então, antigo pode indicar gênero, né, masculino, e antiga pode indicar gênero feminino. Esse A aqui que está na caixa alta, né, ou está em maiúscula, ele é sim, de fato, uma desinência indicativa de feminino. Tá bom? Gabi perguntou um negócio aqui. Essa mente faz a palavra virar um adjetivo, né? Gabi, ele até pode ser entendido como um adjetivo, só que gramaticalmente falando, ele é um advérbio. E o advérbio ele se parece muito com um adjetivo, né? Porque ele é como se ele estivesse dando uma caracterização, que é basicamente a função dos adjetivos, certo? Só que nesse caso, inclusive vocês vão achar aí nos materiais, né, entre aspas, aí, é um adjetivo do verbo. Os advérbios são adjetivos do verbo. É uma maneira de você entender que ele também tem essa capacidade de te ajudar a caracterizar, né? Só que nesse caso, ao invés de caracterizar o nome, ele está caracterizando a ação, ele está dando um contexto para essa ação, te ajudando a compreender como ela aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e várias outras ideias nesse sentido, beleza? A letra D. Deu para entender, né, Gabi? Então vamos lá. Deixa eu deixar o chat aberto aqui, porque senão ele fica apitando. E a letra D, né, que é a incorreta. Por E enquanto vogal temática. A vogal temática, gente, vamos lembrar mais uma vez, ela tem esse propósito de ajudar na construção de sentido. Se você pegar a palavra por E, deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu não consigo colocar o acento aqui nessa construção aqui, mas depois eu mostro para vocês. Por E vem de puro, tá? E esse E aqui, ele na verdade não é uma vogal temática, ele na verdade é uma desinência. Desculpa, ele é um sufixo, tá? Que nesse caso aqui é no sentido de dar característica de alguma coisa, tá? Não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente ainda vai ver essa lista de afixos depois. Mas, pelo contexto aqui, a gente já viu que as demais estão corretas, né? Eu já expliquei todas elas. E no caso por E, de fato, não é uma vogal temática. Até mesmo porque ele não é capaz de fazer a ligação desse radical aqui com qualquer outra desinência, com qualquer outro morfema depois, tá? Depois a gente vai retomar essa palavra aqui nos exemplos que a gente tem lá na frente, quando a gente começar a falar de processo de formação de palavra por derivação. Inclusive tem ela no slide, eu não lembro exatamente qual slide, mas tem ela no slide para explicar justamente isso, beleza? Então, por E não tem uma vogal temática, por E na verdade tem um afixo,
Ok? Até aí de boa? Todo mundo me vendo? Todo mundo vendo direitinho a imagem? Eu estou perguntando porque, como eu disse, eu estou fazendo o possível para ver se a gente consegue aderir o máximo possível a um bit, tá? E para a gente finalizar o nosso encontro, na palavra equilibristas, indique a ordem correta. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp, que eu estava acompanhando aqui o pessoal estava fazendo, tá? Então, olha só. Estou perguntando aqui como é que entra. Vamos lá. Na palavra equilibristas, indique a ordem correta dos morfemas. Radical, sufixo, desinência de gênero, desinência de número, radical, prefixo. Vamos primeiro ver a palavra. Então vamos lá. Equilibristas. Vamos começar a quebrar ela aqui em partes, certo? Equilibristas, no caso ele pede a ordem correta dos morfemas, né? Tá. Antes da gente começar a estudar a palavra, vamos lembrar aqui. Os afixos são os elementos que são colocados junto ao radical e podem ser prefixos colocados antes ou sufixos colocados depois do radical. Okay? A vogal temática é aquele elemento que serve de ponte, né? Pode ser nominal, pode ser verbal, mas ela serve de ponte para fazer a ligação entre o radical e outros morfemas, né? Como as desinências, por exemplo. Você tem as desinências, que podem ser verbais ou nominais, né? As nominais indicando gênero e número, ou número, e as verbais indicando flexão verbal. E você tem o tema, né? Que é a junção do radical com a vogal temática. Já? Quando você pega a palavra equilibrista aqui, você tem que lembrar de que palavra equilibrista vem, né? Qual é a palavra primitiva que dá origem a ela. Quando eu penso em equilibrista, qual é uma das palavras que fica lá no meu subconsciente, né? Me ajudando a lembrar a cognição dela, né? A que palavra cognata ela está relacionada. Então, olha só, ela vem de equilíbrio, não é isso? Palavristas vem da palavra equilíbrio, ok? Se ela vem da palavra equilíbrio, significa dizer que antes aqui, ó, do início da palavra não tem nenhum prefixo, concorda? O prefixo não é um afixo que é colocado antes do radical, mas eu não estou dizendo que a palavra equilibrista já deriva de equilíbrio, e equilíbrio não é uma palavra primitiva. Ou seja, esse radical da palavra equilíbrio não é antecedido por um prefixo. Então eu já consigo excluir a letra B e a letra D. Por que eu não entendi essa parte? Porque se você já tem o radical aqui, você já começa a palavra com o radical, você não pode ter o prefixo depois dele. O prefixo vem antes do radical. Rodolfo, dá um exemplo. Você pega a palavra possível, por exemplo. Você tem a palavra possível e você tem a palavra impossível. Aí sim, aí você tem o prefixo e o radical. Na palavra equilibrista, o que é que você tem? Você tem equilíbrio e equilibrista. Ó, equilíbrio, equilibrista. Essa parte aqui que indica o início do radical eu não mudei. Não tem nada antes dele. Então, nesse caso aqui, eu tenho só o radical iniciando a palavra. Então, eu já excluo a letra B e a letra D. Até aqui, tá claro? Vamos lá. Depois, o que é que você tem? Equilibristas. Equilibre seria o meu... deixa eu colocar aqui direito. Equilibre, aqui, ó. Seria o meu radical, não é isso? Aqui. Até o R. Rodolfo, por que até o R? Porque esse ista, ele é um sufixo. Rodolfo, dá um exemplo. Motorista. Balconista. Diarista. Então, esse ista aqui, ó, é no sentido de alguém que realiza uma determinada atividade. Certo? Então, esse ist aqui especificamente. E a gente vai já entender por que o ist. Então, nesse caso aqui, olha, você tem o ista, desculpa. Você tem aqui esse ista. Esse daí é o seu sufixo. Por que ele é o sufixo, Rodolfo? Porque ele está vindo logo após o radical. Mas, Rodolfo, por que ele não é uma desinência de gênero de número ou verbal, por exemplo? Porque equilibrista é o nome de uma profissão. Se é um nome, é um substantivo. Então, não pode ter desinência verbal, concorda? O que pode ser que você tenha um outro tipo de desinência que indica gênero ou número. Mas vamos por parte. Esse equilibrista, eu não consigo identificar pela palavra equilibrista
equilibrista se ele é masculino ou feminino, se ele é um homem ou se ele é uma mulher. Por quê? Porque a palavra equilibrista é um substantivo que nós chamamos de comum de dois gêneros. Ele serve tanto para o masculino como para o feminino. Inclusive, depois do que seria as nossas férias do meio do ano, né, que vai ter, já que as nossas férias foram antecipadas, mas o que corresponde ao terceiro bimestre, quando a gente começar a estudar as classes de palavras, aí nós vamos ver os tipos de substantivo e vamos ver essa ideia da ideia de gênero, né, do gênero dos substantivos. Nós vamos ver que existem palavras que podem ser usadas para os comum de dois gêneros, que serve tanto para um como para o outro, tanto para o masculino como para o feminino. Equilibrista é um deles. Equilibrista você pode utilizar para se referir a um equilibrista do sexo masculino ou do sexo feminino. Você, pela palavra, você consegue identificar. Você vai precisar de um artigo, né? Você vai dizer assim: o equilibrista caiu do palco, ou a equilibrista caiu do palco, tá bom? Então você tem um radical, equilibre, o R, e você tem o ista, que é um sufixo que indica que alguém realiza uma determinada função, tá bom? Nesse caso aqui, uma função no sentido de se equilibrar, né? A profissão dele é fazer entretenimento com equilíbrio, tá? Pode perguntar, Gabriel. Pergunta aí no chat que eu estou vendo aqui, tá? E por fim, o que que sobrou aqui, ó? Sobrou esse S. Esse S a gente já viu o que é. Ele é uma desinência de número. Ele indica para mim que eu não estou me referindo a uma única pessoa que faz equilíbrio, né? Ou que trabalha com um equilíbrio. Eu estou me referindo a mais de uma pessoa. Então são equilibristas. Então eu tenho o radical, eu tenho o sufixo e eu tenho a desinência de número. Assim? Então, nesse caso, ó, letra C. Radical, equilibre, até o R. Sufixo ist, ou ista, melhor dizendo, né, até o A. E a desinência de número, o S. Fofuras, até aí de boa? Deu para compreender? Me dê um retorno aí no chat, para a gente poder encerrar nossa aula. Eu não te bloqueei no Instagram não, né? Ai, foi mal, cara. Bem lembrado. Obrigado aí, Gabriel. Esqueci que eu não tinha te bloqueado no Instagram. Foi mal. Fofuras. Então, tudo ok, né? Ó, assim que eu terminar... assim que eu terminar de as minhas aulas hoje, eu já vou organizar essas aqui e já subir. E as outras, se for o caso, aquelas que eu achar que precisa ser refeita, eu refaço e subo até a quarta-feira. Tá bom? Eu ainda estou ocupado com algumas coisas do sala de aula que eu preciso configurar, mas assim que eu terminar, eu regravo aquelas aulas, ok? Bom, então, como está tudo ok, até mais, beijinho no ombro, tchau, tchau.